Meus irmãos, é de arrepiar o testemunho dessa ex-paquita. Eu era muito viciada no espiritismo. Testemunho muito forte da Vanessa Radassa. Assista esse corte comigo e depois assista ao episódio completo lá no canal Papo 2. O link está na descrição desse vídeo. Te peço para você deixar o teu like nesse vídeo e também para você se inscrever em nosso canal se você não for inscrito. Vamos assistir o vídeo. Eu hoje sou mãe, eu sou bispa, eu já tenho 22 anos de ministério ou mais, né? Eu sou empresária, eu sou psicanalista, esteticista, eu faço muitas conferências internacionais, viajei já em inúmeros países, né? Eu trabalho com crianças, trabalho com jovens, já tive ONG, enfim, acho que cada ano que passa, né, a gente procura abraçar o que Deus coloca na nossa mão, que Deus, eu nunca parei de frutificar na minha vida, né? Eu sempre fui uma pessoa que gosto muito de estudar e gosto muito de frutificar em tudo com muita excelência. Verdade. Então, acredito que mesmo que eu tive uma vida bem difícil no meu testemunho, quando eu perdi tudo, aceitei Jesus, eu acho que nada é impossível quando você crê, quando você quer alcançar alguma coisa na sua vida, nada é impossível, operando o Senhor, quem impedirá, né? Tudo a gente pode naquele que nos fortalece. E hoje a Vanessa Radassa, ela é uma mulher mais madura, completa, né? Eu tô numa fase de idade já que eu já passei por inúmeras experiências, já preguei muitas culturas, em muitos países, em muitos lugares. Chega uma hora que você não tem mais o que provar para ninguém quem você é. Você sabe já de fato quem você é em Cristo Jesus, né? Você não tem que ficar provando para A, para B, para C. Você já sabe que Deus ele fez na sua vida, da onde Deus ele te tirou, né? E eu acho que é isso, é você ter paz e saber quem você é, e eu sei quem eu sou. Isso aí! Explicou muita coisa. Você tem que saber quem você é. Verdade, é verdade. Você tem que estar na igreja, mas você tem que saber... eu vejo muitas pessoas com falha de identidade dentro da igreja. De identidade, né? Que não sabe quem são e por pequenas coisas se afastam de Deus, por pequenas coisas se afastam de tudo da igreja, não cumpre o teu propósito. E quando você sabe quem você é, você não vai parar por causa de ninguém, não. Você vai olhar para Cristo e você vai cumprir teu propósito. Tudo se torna detalhe, né? Tudo. Você não tem que se prender a mais nada. Nem a opinião de ninguém também, né? E hoje em dia as pessoas se prendem muito, ainda mais com a era da internet. As pessoas se prendem tudo muito rápido, o tempo inteiro, sabe? Com opiniões, com isso, com aquilo. É muito mimimizinho e você acaba não cumprindo de fato o que você veio realmente para você cumprir. As pessoas estão aí, ó, andando, caminhando, frutificando, o ímpio, o espírita, o budista, e às vezes o cristão ele é um pouco, desculpa o termo, mimizento, né? Ele se prende a poucas coisas e acaba não cumprindo o propósito de Deus. Entendeu? São vários dogmas, né? Costumes. A gente já até falando sobre isso agora há pouco, né? A gente começou o programa, né? Exato. A gente tá conversando sobre, tem lugares que só pode pregar se tiver de gravata. Sem barba. Sim. Sem barba. Eu já preguei em lugares na Angola, na província, quase pelada praticamente. Caramba. Porque lá as mulheres não poderiam botar roupa, nem os homens. Não sei se você conhece uma província na Angola que as mulheres elas usam tipo argola. Sim. Quanto mais argola, mais é autoridade espiritual, né? Caramba. E elas usam aqueles brincos nos peitos, né? E só um negocinho assim na parte de baixo, os homens também, né? Então eu já preguei em províncias que são com dialetos diferentes. Cada província é um dialeto diferente, uma cultura diferente, e a pessoa tem que ter um tradutor e alguém para te botar lá dentro. Então existia províncias que eu não podia andar nelas, as pessoas tinham que me levar
por cima do povo até o altar, e depois me pegar do altar por cima do povo, porque se botasse eu no meio, eles me beliscavam, queriam saber se eu era de verdade, puxar meu cabelo para saber se eu era de verdade. E assim, muita pouca roupa, né? Existia lugares lá na Angola, na África, nas províncias, que as igrejas elas são tomadas de velas brancas, e todo mundo usa roupa branca, lenço branco, você entra, parece estar um terreiro de Umbanda, e não é Umbanda. É uma cultura, né? É cultura, cultural. Isso é algo que a gente aprende no curso teológico, cultura, tradição, costume. E assim, se você fosse prender a doutrinas, você vai colocar o evangelho dentro de uma caixa, igual você falou, o passarinho dentro de uma gaiola. Você tem que estar aberto para isso, né? Por exemplo, lá existem províncias que eu também fui pregar lá, que quanto mais pintada, turbante, igual feiticeira mesmo, aquelas roupas de cigana, quanto mais assim, mais as mulheres elas querem te ouvir, elas se identificam com você. E quando você não está desse jeito, elas não querem nem ouvir você, elas não gostam né? Porque elas querem se sentir, elas querem entender que você abraça a cultura dele, eles querem entender isso. A mesma coisa é na Europa, em certos lugares que muitas pessoas bebem vinho lá. Porque se você não beber vinho, você pode ter uma pneumonia pesadíssima. E é necessário beber vinho, porque o vinho ele esquenta o corpo por dentro. Eu preguei na Alemanha, em muitos lugares lá dentro, que as igrejas lá, dentro das igrejas, além de vender vinho, a Santa Ceia ela é com vinho. Então, assim, são culturas diferentes. Aí a pessoa vai chegar e vai criticar a cultura. Já teve amigos meus que foram pregar na Alemanha e ficaram... E não vou beber o vinho, não vou beber vinho. E ficaram com pneumonia no nível que teve que parar no hospital. Então, assim, não é uma questão cultural, você tem que... o evangelho, ele vai além das paredes, ele vai além dos dogmas. Jesus, ele não tem... eu fui pregar numa outra cultura, lá da província, que eles conhecem a Deus através da astrologia. Lá não tem ainda a Bíblia traduzida para o dialeto deles, tá? Não existe ainda a Bíblia traduzida para o dialeto deles. Eles não conhecem a palavra de Deus, mas eles sabem o que é certo e o que é errado. Eles sabem o que é matar, o que é roubar, eles sabem o básico ali. E eles conhecem a Deus através da posição das estrelas, da posição do sol, do movimento das águas. Eles sabem tudo o que vai acontecer no momento que a mulher vai gerar. Ou seja, Deus fala com eles através do tempo. Então, assim, a maneira de Deus ele se manifestar é muito além da Bíblia, é muito além da palavra. A forma de Deus ele se manifestar é muito além. Deus ele se manifesta de diversas formas. Deus ele se manifestou comigo, eu ímpia, no espiritismo, no satanismo, com a minha família inteira, de geração em geração satanista. Não tinha um da minha casa que era crente, nem de geração em geração. A minha família nunca ouviu falar do nome Jesus. Pra gente, Jesus era uma pessoa, sei lá, uma pessoa que tinha uma história. A gente nunca ouviu falar nesse nome. Eu nunca ouvi falar nesse nome. A gente conhecia Deus, mas Jesus jamais. Deus se manifestou para mim dentro do meu quarto. Deus ele se apresentou para mim dentro do meu quarto, do nada. Então, assim, eu, na verdade, nunca fui evangelizada. Nunca ninguém me evangelizou. Eu nunca soube nada da palavra, eu nunca fui numa igreja evangélica. Depois que Deus se manifestou, aí sim, comecei na igreja evangélica, tive experiências dentro da minha casa, da minha família, né, com o tio meu. Mas a maneira que Deus ele se manifesta vai muito além da mentalidade do homem. O homem, ele coloca Deus dentro de uma caixinha e limita o poder de Deus, limita a palavra de Deus. Mas Deus, ele é uma dimensão tão grande que as pessoas não têm a dimensão disso, porque as pessoas vivem dentro do mundo delas, dentro da casinha delas, da vidinha delas, da igreja delas, e elas não têm a noção, a maneira que Deus trabalha, a dimensão das culturas, a dimensão das pessoas, o quanto você precisa se colocar no lugar do outro para você entender a cultura do outro, né? Para você entender a forma que o outro pensa.
Então, se a pessoa não estiver disposta a entender isso, ela nunca vai saber o que é pregar para nações, pessoas, culturas, e vai ficar naquele dogma de religião muito pesado. E não vai levar, a religião mata, né? Verdade, Isso, verdade. até mesmo a cultura bíblica, né? Pelo tempo, pela época que eles estavam vivendo, é muito diferente. As cartas paulinas, né? Até a pregação de ontem também na igreja lá foi sobre sobre Mateus 25, a parábola das 10 virgens. Aquele contexto ali é uma parábola traduzida assim, pra gente, como assim? 10 virgens? Até pouco tempo atrás a gente pensava que as 10 virgens eram 10 noivas. E não são noivas. Madrinhas. Né? Então, se você não entender ali a tradição da época, como é que era feito, como é que era o costume, a gente nunca vai saber como é que Jesus estava entregando aquela parábola. A gente sabendo, a gente nem sabe, a gente tem uma suposição. Isso, exatamente. Por exemplo, quando eu fui para Israel a primeira vez, caramba, a minha visão mudou, né? Mudou tudo. Completamente, porque eu vim do espiritismo, eu tinha, né, alguns preconceitos devido a ter vindo do espiritismo. E quando eu fui para Israel, eu falei, meu Deus, Jesus trabalhava com elementos o tempo inteiro, Jesus trabalhava com atos proféticos o tempo inteiro. Israel, ela é completamente profética, desde dos portais, das portas, verdade, desde tudo. E os judeus trabalham com coisas, com elementos, enfim. A minha mente, ela deu um salto, assim, eu cresci, assim, no nível... Nossa, eu mudei, sabe assim? Deu uma virada de chave, que eu falei, Jesus, né? Tudo que eu aprendi até hoje era tão não pouco, tem nada a ver, é muito pouco, pequeno, comparado isso daqui. E aí, quando você vai conhecer a história dos judeus, quando você vai ver a vida dos judeus, você fala assim, gente, eu sou... Desculpa o termo, eu sou o verme do verme do verme. Né? Eu realmente sou a bastarda, eu não sou. Realmente, Jesus, o Senhor teve muita misericórdia de me salvar, porque quando você está em Israel, que você vê a vida dos caras, os caras completamente, desde quando nasceram, sempre, ali, os caras são santos, os caras não sabem nada que a gente está acostumado, né? E você fala assim, quem sou eu para debater com um judeu? Quem sou eu para poder dar... gentil, né? E aí você fala assim, caramba, você se torna o mais pecador dos pecadores. Você fala assim, eu nunca poderia ter Jesus na minha vida, né? Se não fosse a graça, se não fosse Jesus ter morrido por nós. Então é isso. É aí que eu consigo entender, bispa, também, que foi por isso que eles não aceitaram Jesus. Sim. Porque é ali, é teu vizinho. Tu viu crescer, tu brincou quando criança. Ah, eu sou filho de Deus. Né? A gente pensa assim, os judeus não aceitou Jesus como filho de Deus, como Messias. Mas se a gente estivesse lá, a gente não aceitar também, cara. Com certeza, e eu vou falar mais. Eu vejo assim que eu tenho pessoas, eu conheço pessoas que são adotivos, né? E como é diferente, o filho é filho. Não, gente, eu tenho irmãos adotivos, né? Um beijo pro meu irmão Henrique, um beijo pro meu irmão Clebinho. Mas não tem condição, assim, você percebe nitidamente quando aquele... Foi criado comigo, viveu junto comigo, foi criado com a mesma mãe, com o mesmo pai, do mesmo jeito, ganhando as mesmas coisas, mas quando cresce não tem história. Ele vai parecer a característica dele, a personalidade com o pai dele, com a mãe dele, e eu com meu pai, com a minha mãe. O DNA não tem, é coisa muito divina. Você chega lá em Israel, você vê os judeus, você fala assim, meu Deus... Os caras estão aqui, ó, pegando aqui o talide e ficam assim, ó, para não pecar contra Deus. O dia todo pensando em Deus. O dia todo pensando em Deus, em santidade, 24 horas, com a cabeça em Deus. É uma vida completamente diferente do que a gente acha. Nós achamos santidade uma coisa que não tem nada a ver com a nossa santidade, que a gente acha que é, nós fazemos, nós acontecemos. Vamos pro monte, pra mata fechada. Não tem nada a ver com a santidade. Santidade são princípios, valores, família, é completamente diferente. É igual lá na África, teve um vídeo meu que viralizou aí na África, o povo meteu o pau em mim. Cara, você quer comparar uma vida de um africano, um angolano, com uma vida de santidade de um africano, de um angolano, com uma vida de um brasileiro? Acho que eu vi, o vídeo só tava pregando, tava tendo uma manifestação. O demônio se manifestou. O povo rolando e
Você estava pregando, eu acho, numa igreja. Lá é muito diferente a cultura, cara. Até na hora de eles ofertarem, não, eles vêm dançando. Diferente. Dançando, a dança também tá incluída na... Se você não dançar... Não dá, cara. Não dá pra ser assim aqui, não. Se você não dançar, eles não gostam. Você não tá sendo grato. Você é tido como um soberbo, como orgulhoso, como um prepotente. Você é tido como uma pessoa que não abraçou eles, que não, sabe, que tá julgando eles, né? Eles não se sentem bem, entendeu? Teve uma vez que eu fui que eu tava com 4 agendas num domingo só. Tava no carro com um pastor muito amigo meu, que ele sempre vem aqui pro Brasil pregar, e eu tava normal, com a roupa normal. Naquele dia tava muito quente, eu falei, Senhor, eu não vou conseguir, não vou aguentar botar essa quantidade toda de roupa, porque tá muito quente, minha pressão tava baixando, e era muita roupa que eu tinha que colocar. Aí eu falei, não, gente, hoje eu não vou botar não, hoje eu vou botar a roupa que eu uso mesmo, né? Aí botei lá uma saia normal e tal. No meio do caminho o pastor falou, bispa, vou te dar um conselho, né? Agora pro lugar onde você vai, eu acho melhor a senhora trocar de roupa, porque senão as mulheres não vão te abraçar lá. E lá tá para mais de 200 mulheres, desde 4 horas da manhã orando. É melhor a senhora chegar lá com uma roupa apresentável, porque essa roupa aí, ela tá muito brasileira, né? Bota uma coisa mais africana. A gente teve que parar o carro no meio da estrada, eu, a mulher dele, a esposa dele. Pano sobre pano. Pano sobre pano, ela foi pegando ela abriu assim a bolsa dela, que as angolanas gostam muito de botar pano dentro da bolsa, né? É pano que não acaba mais. E aí ela abriu a bolsa, quando ela abriu a bolsa dela, ela, vambora, e pano aqui, pano lá, e pano lá, e eu fiquei toda cheia de pano, e pano, mais pano, só de pano, uns 6 panos aqui embaixo, uns 8 panos aqui em cima, e vambora. Cheguei lá, africana dançando, já tem que chegar dançando já. Fazendo glória, tá aqui a glória a Deus, né? Caraca, legal. Então, é assim, eu tava me batendo num podcast que eu fui que eu falei, que eu tava falando sobre que lá na África você tem que ser verdadeiramente profeta. Você não pode brincar de ser profeta. Lá é coisa séria. O negócio lá é sério, porque lá é o voodoo que manda, né? E o voodoo é algo certeiro, é algo para matar mesmo. Se você não for profeta, se você profetizar e não acontecer, os próprios feiticeiros, eles vai lá e te mata, e fora as outras coisas que acontecem. Então eu estava falando que lá, a vida espiritual lá é muito não é igual aqui o Brasil, nem outro país. A muito real. É muito real. Você é como se você estivesse vivendo dentro de uma Matrix. Você tá de madrugada, é gente que passa, é gente que corre, é gente que fala. É um mundo espiritual real. E tem até relatos de pessoas que voam lá. Gente que aparece pra você, sabe? Espíritos que aparecem pra você. Lá você convive com essa realidade. Eu já vim acostumada com isso, porque a minha família já convivia com isso. A minha casa, ela comia espiritismo 24 horas. Minha casa era um mundo espiritual, era na minha casa. Então, para mim, é normal, porque eu fui nascida e criada dentro desse âmbito. Mas a pessoa que não está acostumada, ela pira ali. Só que para os angolanos, para os africanos, eles já estão acostumados. Então, a vida espiritual do angolano é muito intensa. Eles ficam mais de 1 mês em jejum. Eles têm uma vida de consagração de um nível que eu nunca vi. Olha que eu viajei para muitos países. As mulheres na consagração lá, elas começam a orar 3, 4 da manhã e vão terminar 9 da manhã para começar a consagração. Tá entendendo? E a consagração vai até 3, 4 da tarde. E daí já começa o culto. Sabe? Onde que você vai ver isso aqui no Rio de Janeiro? Aí as pessoas ficaram me batendo. Mas aqui no Rio de Janeiro você também tem que ser profeta de verdade. Falei, gente, você quer comparar o Rio de Janeiro, o Brasil, com uma África que as pessoas precisam orar para saber o que vão comer, porque se ela não orar, o suprimento não desce, não vem. Lá eles oram para comer. Você tem noção, você orar de manhã porque você tem que comer de tarde? E todos os dias você viver nessa dependência? Meu Deus. É diferente, não queira comparar. Não existe comparação. Isso é até ignorante a pessoa falar isso, né? Então eu estava falando isso dentro de um podcast, o pessoal estava me batendo. Mas por quê? O pessoal não tem noção não tem noção de nada, sabe? Fala o que não sabe, fala o que não
é completamente diferente tudo lá, tudo. Verdade. Vanessa, aproveitar agora, entrar no momento agora da sua vida pessoal agora, né? Sim. Como foi pra você? São duas perguntas dentro de uma. Com que idade você ingressou numa das maiores emissoras atualmente, né? E como foi pra você, tão jovem, entrar nessa emissora naquele momento? Pode contar com detalhes, que a gente tem tempo. Tá. Entendeu? Então, eu entrei na Rede Globo praticamente com 7 anos, 8 anos de idade. Fui uma das primeiras crianças a assinar contrato com a Globo. E na época a Globo tinha aquela carteirinha, né, da Globo, Teatro Fênix, né? E eu, na verdade, era uma menina privilegiada, porque eu era sobrinha de um dos maiores figurinistas da Xuxa e dos Trapalhões. Ele que formou, fez aquela imagem, né, da Xuxa, dos Trapalhões, Sérgio Malandro. Então eu era aquela menina que, por ser sobrinha de um grande figurinista conceituado, eu era privilegiada porque eu ficava muito tempo, né, na casa da Xuxa, dentro do teatro Fênix. A minha vida era ali naquele âmbito de novela, de TV, né? Porque eu vivia muito com esse meu tio, então a minha vida era... Bastidores, né? Nos bastidores, eu dormia, eu comia dentro do camarim da Xuxa. Eu com febre, doente, estava eu lá. Então, era a minha vida mais ali do que dentro da minha casa. E eu era muito convidada para tudo. Ah, comercial, bota a Vanessa. Ah, desfile, bota a Vanessa. Ah, vai ter um negócio, não sei onde, vai ter que precisa de 3 crianças para assinar contrato, para fazer foto para Itália, Alemanha e França, bota a Vanessa. Então, e eu já era modelo, já era manequim, já desfilava, então era fácil para mim, né? Quando você já tem uma pessoa lá dentro que... então não tinha um processo seletivo. Que na minha cabeça, assim, eu achava assim, tem que ter uma boa aparência, tem que ser assim e tal. Então não tinha. Não, tinha sim. Eu sempre fui uma criança muito doutrinada desde pequenininha. Eu comecei a trabalhar com 7 anos de idade, pesadamente. Eu tinha é igual o jogador de futebol. Eu tinha uma regra, né? Eu tinha meu cabelo cacheado, né? Grandão. Eu tinha que ficar morena. Eu não podia ficar muito branca. Porque a maioria dos trabalhos que queriam eu com aquele biotipo ali, cabelo cacheado grandão, morena, tinha que fazer alguma campanha, magrinha. No caso. Uma campanha tinha que ser daquela forma. Eu tinha que ficar naquele perfil ali, eu não podia sair daquilo dali. Então, todos os dias eu tinha que pegar sol de tal hora. Você pode ver minhas fotos, nem parece eu, porque eu tô morena. Muito morena. As pessoas falam assim, como você trocou de cor? Não é porque eu troquei de cor, é porque na época eu tinha que ficar naquele padrão ali. Todo dia eu tinha que pegar meia hora, 1 hora de sol pra ficar bem morena, cabelo bem cacheado. Eu tinha que estar bem magrinha. Então eu tinha que estar naquele perfil pra conseguir todos os trabalhos que eu conseguia. E juntava também, por eu ser nesse âmbito todo, né? Eu já trabalhava desde os 6 anos de idade desfilando. Eu acabei ficando muito conhecida desde muito pequenininha, todo mundo me conhecia. No meio artístico, eu era conhecida como Vanessa Ribeiro. Eu já era conhecida no meio artístico com a galera dos artistas, tipo assim, né? Pessoal ali, daquele âmbito ali. Quando eu comecei a crescer, comecei a virar uma mulher, aí foi no período onde eu comecei a cantar na noite, abria show do molejo, fazia show ali na Barra da Tijuca, naquela casa de show ali. Tem um Canecão também, né? Canecão. Aquela casa de show ali que tem na Barra da Tijuca. Arena, não? Não, aquela uma grandona que tem ali. Esqueci agora o nome. Eu sei que eu tinha uma banda que fazia show junto com a Celebrare, que era uma banda aí do Rio de Janeiro. Aí depois foi quando eu me converti. Eu tava já na Xuxa. Aí depois foi quando eu me converti. Eu aceitei Jesus. Na verdade, quando eu aceitei Jesus, eu tava assim num fio para explodir mesmo, sabe? Pro ápice. Eu tava no ápice da explosão. Eu tava com meu contrato assinado com a BMG. Na época a BMG tava uma das maiores gravadoras, o Belo tava junto comigo, outros patrocinadores, empresários. Eu tava
Naquele era o meu momento. No miolo. Né? Eu tava assim minha música estava no pulo do gato para entrar na Jovem Pan, em todas as rádios na época, Marlboro, DJ Tubarão, todo mundo comigo. Eu já tinha gravado uma música que tocava, eu acho que até toca, até hoje, uma que toca na Jovem Pan, uma música em inglês, já tinha cantado e eles botavam, essa música toca até hoje na Jovem Pan, uma música em inglês, que eles botam assim, entre uma música e outra, eles botam uma ponte dela. Tipo uma vinheta, assim, né? É, uma vinheta. Aí eles botam. Mas eu vim desse meio todo, então eu conheci essa galera toda, Marlboro, DJ Tubarão, o pessoal da música, muita coisa. Olha, eu tenho 2 books dessa grossura de tanta história. Eu falo que eu tenho 90 anos de idade. Como é que foi para você como é que foi para você conhecer Jesus? Como é que foi? Como é que aconteceu esse encontro aí? Com você e com o evangelho? Cara, eu era muito viciada no espiritismo, né? Eu era muito mesmo, porque eu fui nascida e criada dentro do espiritismo. E eu passei por um processo na minha família que eu fui apresentada com 8 anos de idade no Roncó, pelada, 3 dias e 3 noites, assim. Apresentada para fechar meu corpo pro inimigo e ter muito sucesso. E tipo assim, ter o sucesso de forma sobrenatural. A maioria dos artistas fazem isso, né? E pelo fato que eu tinha um tio meu, que ele era um pai de entidade em Ricardo de Albuquerque, muito conhecido. Ele era assim um bruxo, assim renomado, né? Renomado, sabe? E eu era a única substituta dele. Ele não tinha filha, ele era bissexual, então ele era apaixonado por mim. E ele queria, de certa forma, que alguém continuasse o legado dele. Quem ia continuar o legado dele seria eu, que era a única sobrinha. Eu era filha única, única neta e única sobrinha da minha família. Caramba. Né? Porque na minha família, os meus tios viraram homossexuais e bissexuais, não tiveram filhos. Então, se eu não viesse a nascer, acabou minha geração. Você vê que o diabo é sujo, porque a minha família veio de geração em geração espírita. Então, quer dizer, Deus me trouxe na minha família para eu ser a pastora da minha família, para eu levantar, né, um altar para o Senhor. E eu, quando a minha família ela me apresentou, o diabo não me quis, o inimigo não me quis. Falou que não era para mexer comigo e me falou para me tirar do Roncó, né? E meu tio não entendeu aquela situação e foi uma situação muito revoltante para minha família e para mim. Por que o inimigo não estava me querendo? Então aquilo dali gerou em mim, ao invés de gerar em mim coisas ruins, gerou em mim muita expectativa assim, por que ele não está me querendo, né? Não, ele tem que me querer. O que está acontecendo? Ele tem que me aceitar. Como assim? Se eu sou a única sobrinha, se eu sou a única que tem esse legado. Não. Então aquilo dali, ao invés de fazer eu retroceder, eu quis mergulhar ainda mais no espiritismo. Então eu, com 9 anos de idade, eu já falava com demônios, eu já mergulhei dentro do mundo espiritual. Assim. Fazia consulta, fazia tudo. Eu queria tudo. Eu já comecei a influenciar minhas amiguinhas a fazer macumba na escola. As minhas amigas levavam as coisas que eu pedia para elas. Eu era meio que a pai de a mãe de santo da cartomante, guru era a mãe de santo dentro da escola, sabe assim? Tinha até com medo, mestre, não vai fazer macumba pra você. Aí a criança levando pipoca, a mãe achando que a criança ia comer. Desse jeito. Isso é ótimo falar, porque às vezes a pessoa não tem dimensão. Acha assim, não, tem criança, eu era uma criança desse jeito. Eu era uma criança que eu falava para minhas amigas, você vai comprar tantas balas, você vai comprar 2 garrafas de não sei o que lá. Que isso? A criança chegava, eu ia lá quero fazer um trabalho pra eu passar naquela matéria. Traz pra mim. Era tipo assim. Causas de crianças. Era tipo assim. Essa é uma questão. Gente, aí, só interpretar que isso aqui não é intolerância religiosa, tá? A gente tá falando sobre o passado dela. De uma forma humorada. Claro, humorada. Mas, por exemplo, as pessoas falam assim, macumba, é o termo que usam, né?
Não tem nada a ver com o diabo, porque lá são as entidades, que é Yansan das Marcas, que é o Ogum, não sei o que. Gente, é tudo. Aí qual é a sua visão em relação a isso, né? Calma aí. Não, é só pra você poder falar sobre isso. Porque você tem mais propriedade. Eu já fui, mas eu não tenho tanta... Não posso dizer tanto profundo, mas eu já fui. Porque, por exemplo, é coisa realmente do diabo ali pra enganar os outros, ou, sei lá, é o que eles falam mesmo, que são entidades, são pessoas antigas que reencarnaram e tal, e como se fosse deuses pra eles. Então, aí você me bota numa situação. Não, porque existem as duas coisas. Né? Existe, claro, porque existe o kardecismo, né? Ele misturou tudo aí. Não, é isso que eu ia falar agora. Ele misturou as três religiões de uma vez só. Eu tô dizendo sobre religião matriz africana. Sim, claro. Eles têm as entidades. Sim. Exato. Yansan, Ogum. Mas a encarnação já é espiritismo. Não, eles falam que... Eu estudei uma vez sobre isso. São pessoas. É como se fosse... Vidas passadas. Vidas passadas. Pessoas que... Entendeu? Não. Você está misturando. O que acontece é o seguinte. Eu respeito muito as religiões, né? Até mesmo porque eu vim dessa religião. Respeito muito. São religiões que acontecem? Acontece. São religiões que a pessoa recebe ali? Recebe. Muda a vida da pessoa? Muda. Só que eu, Vanessa, tive uma experiência na minha família que não foi bom pra gente, né? Meu tio, esse que era o pai dos encostos, né? Que era quase um bruxo. Ele serviu há mais de 40 anos. E ele era muito devoto, ele era muito sério na religião dele. Ele era muito excelente, ele tinha aquilo ali com muita excelência. E eu participava de tudo, eu via tudo. Eu cheguei a ver coisas assim bizarras acontecerem, né? Então, assim, quando o meu tio ficou louco da cabeça e com uma outra doença, né, que foi a AIDS na época, a minha mãe e eu tivemos que cuidar do meu tio. E ele ficou tão louco, que ele ficou querendo se jogar de todo quanto é lugar. A gente não podia ter vidro dentro de casa, a gente não podia ter nada, que ele queria se matar, se suicidar. Só que ele não ficava em sã consciência. As entidades deixavam meu tio 48 horas sem voltar à consciência normal dele. Ficar num transe, né? Tipo assim, demoniado. Sim. 24 horas. 24 horas e 48 horas. A gente tinha que ficar amarrando ele nos lugares, ele tinha que ficar amarrado dentro de casa. E a gente não sabia, na época, como fazer pro meu tio voltar. As entidades não davam jeito. Não dava. E eles falavam mesmo, a gente não vai sair dele. Eles faziam reveza. Então, teve um momento que a nossa família ficou tão desgastada com aquela situação, que foi uma situação da minha família tão pesada, que a minha mãe chorando, estava grávida do meu irmão, a minha mãe falou assim: por que você está fazendo isso com o meu irmão? Se meu irmão te serviu há mais de 40 anos com excelência, se o centro de Umbanda do meu irmão era famoso, meu irmão sempre foi um homem que sempre... Por que o final do meu irmão está sendo dessa forma? Por que vocês estão fazendo isso com meu irmão, se meu irmão sempre serviu a vocês? Mais de 40 anos que dava meu tio, ele pegava toda a renda dele mensal e dava para as entidades, dava para os mendigos, fazia os trabalhos, tudo que tinha que fazer. Minha mãe falava: por que vocês estão fazendo isso com ele? Por que vocês estão... E foi na hora que a entidade falou e riu na nossa cara e falou: porque o final de todos que me servem é esse. Meu Deus. E da mesma maneira que eu estou fazendo com ele, eu vou levar um por um da família de vocês, porque todos vocês são meus. E foi justamente o que aconteceu. Depois disso, foram umas 7 pessoas da minha família, um por um. Só mortes 7 trágicas. pessoas? Só morte trágica. Câncer, tiro na cabeça. Meu tio que faleceu dessa forma, completamente louco. Graças a Deus a gente lutou muito, conseguiu fazer o que ele viesse aceitar Jesus. A gente levou ele numa igreja. Aí foi a primeira experiência que eu tive com o poder de Deus.
que na época, na nossa casa, ali onde a gente morava, Copacabana, Flamengo, quase não tinha igreja há 20 e poucos anos atrás. Era muito difícil, mal você via pessoas evangelizando. E quando você via, era aqueles crentinhos, bem crentinho mesmo, que ficava aqueles folhetinhos. Não tinha ali na Zona Sul, é muito difícil. Mas tinha uma igreja que fazia culto na televisão e falava assim, bota o copo com água em cima da televisão. Eu já cansei de fazer isso. Cara, tem Olha, gente... Aí que entra o que você falou, de colocar Deus numa caixinha, é isso aí. Tem muita gente que fala um montão de besteira, mas tem... Cara, eu já vi muito testemunho, cara. Escuta só. Muito Por isso testemunho. que quando falam mal dessa igreja, eu sou a primeira a defender. Pode falar de mim não aqui. Porque, olha, eu vou falar uma coisa pra você, eu fico até arrepiada. A minha família inteira, de geração em geração, a minha avó, que era feiticeira de forma hard, a mãe do meu tio, tinha uma cigana na porta da casa dela, do tamanho disso daqui, 2 ciganas, uma cigana, e o negócio no apartamento dela no Meia. Então, assim, a minha família inteira teve que ver o poder de Deus através dessa igreja. E se não fosse essa igreja, a gente já tinha desesperadamente chorando indo na igreja católica, minha mãe já tinha botado vela para as almas, padre, o budista, tudo quanto é religião. Não tirava meu tio daquelas entidades todas. Meu tio, ele não tinha mais corpo para receber as entidades dentro de casa. Ele ficava pelado, sem forças. Era tanta legião, que ele não tinha, ele ficava branco, pálido. E a gente não sabia o que fazer. Foi num belo dia que eu vi o pastor falando, bota o copo com água, eu botei o copo com água, meu tio já estava desfalecendo. E quando eu peguei o copo com água, que o pastor acabou de orar, que eu peguei o copo com água, eu só fiz assim, só isso. Eu peguei assim, igual a igreja católica, porque eu era católica. Todo macumbeiro é meio católico, né? Peguei assim, fiz só assim, ó. Despejou. Pá, só fiz isso. Meu tio, que não era meu tio, fez assim, ó, parecia filme. Isso tudo eu tenho gravado, Constantine. Isso tudo eu tenho gravado, porque minha mãe na época botou câmera na casa inteira. Tem essas gravações? Tenho. Minha mãe tem até hoje, porque a minha mãe trabalhava com filmagem, tinha 2 equipes de filmagem. Teve que parar de trabalhar para cuidar do meu tio. Caramba. E aí ela botou filmagem na casa pra polícia não achar que a gente é que tava matando meu tio, porque ele tava tentando se suicidar, manifestado, até você explicar que ele tava manifestado, entendeu? Caramba. Então minha mãe teve que fazer isso, a minha família teve que se resguardar. E aí foi na hora que ele tirou aquelas coisas e ele foi pra cima de mim, eu vou te matar. Aí eu saí correndo, bati a porta do banheiro, fechei a porta do banheiro, ele quase quebrou na porta do banheiro. Aí ele foi pra dentro do chuveiro, gelado, abriu o chuveiro. Eu tô queimando! E começou a gritar, falando que ia me matar. E, o que você fez comigo? E ali, naquela hora ali, eu falei com a minha mãe, peguei. Falei, aí, mãe. Tem alguém mais poderoso do que a entidade. Isso daí, ó, mãe. Alguma coisa nisso daí. Tem alguma coisa nisso daí, mãe. Eu peguei só um negócio. Aí beleza, passou. Aí eu fui testar pela segunda vez, que eu gostei da situação, né? Que era já era uma macumbeira, né? Eu falei assim, o quê? Tem um poder maior. Tem um poder mais forte. Aí eu fui lá pela segunda vez, sem ele ver, ele lá assim, ó. Que ele passava o dia todo assim. Com demônio. Aí eu fui lá na comida dele, minha mãe botando a comida dele lá dentro da cozinha. Eu peguei o copo com água e fiz assim na comida dele. Pá. Aí eu fui lá entregar a comida dele. Aí ele não viu, tá? Eu na cozinha. Aí ele abriu o olho assim, sai daqui, eu não quero essa comida. Pá, jogou a comida longe. Aí ali eu falei, pronto. Vamos lá, mãe, é lá nesse lugar que a gente tem que levar ele. Caramba! Essa foi minha primeira experiência como espiritual pro lado de Deus. Caraca. E eu não sabia Jesus, eu só falava Deus. Oh, mãe, esse lugar tem Deus. Eu falava, esse lugar tem... Leva meu tio lá. Aí, pra tirar ele de casa, que era uma luta, o meu prédio inteiro tinha que descer, o porteiro, o bombeiro, e ele não queria, porque ele já sabia, o inimigo que tava nele já sabia que ele ia levar ele pra igreja. Só sei que a gente saía dessa igreja
1h, 2h com meu tio, completamente desfalecido de tanta Legião 1, Legião Saindo 2, um atrás do outro. Legião 3, 40 pastores, ele dentro da salinha lá dentro, e aquela situação, e demorou para acabar tudo. Foi um período de tempo de libertação. Foi ali que eu vi o poder de Deus, e a minha família inteira, que era espírita, que era completamente assim, né, viciada naquilo dali, viu, porque Deus permitiu essa situação, permitiu a gente levar ele para essa igreja para poder todo mundo ver o final dele, tudo que estava acontecendo. O maior feiticeiro da família, serviu de testemunho para todo mundo. Caraca. E através daquilo dali foi quando eu falei assim, nossa, mas Jesus então é o caminho, a verdade e a vida. Eu só sabia falar isso. Aí Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Aí eu pegava aqueles óleos, pegava aquela água, e aquilo ali para mim já começou a ser uma forma. A minha macumbinha gospel, vamos dizer, eu que era espírita, estava acostumada sempre a fazer macumba, aí já pegou aquilo dali como Deus já usou aquilo dali para mim de uma forma estratégica. Minha filha, bota isso daqui, consagra a tua casa. E eu já comecei a fazer... Saiu ungindo tudo. Saiu ungindo tudo. Aí as imagens, eu não entendia, né? As imagens, minha mãe tinha um gongá imenso na minha casa, e aí eu ia ungir as imagens com a coisa da igreja. Sem saber, né? Então Deus, a forma de Deus trabalhar é muito bom, né? É muito bom, sabe? Mesmo com a nossa inocência, Deus, ele nos pega no nosso maior, no que a gente mais tem curiosidade. E aí foi assim, foi dessa forma que eu meio que comecei a me converter. E aí um belo dia Deus se apresentou para mim dentro do meu quarto, né? Na minha casa, Deus se apresentou para mim em forma de canção, falou para mim, Vanessa, renuncia a tudo, todos os seus contratos, todo o seu dinheiro, todos os seus sonhos, os planos, tudo aquilo que você foi preparado até hoje, porque eu sou o Deus dos deuses da sua família. Você sempre quis que os deuses da sua família te aceitassem, só que eu tenho um plano maior na sua vida, e o que eu tenho preparado para você é muito maior do que os deuses da sua família. Eu vou te levar para as nações. E aí foi quando eu caí no chão, eu comecei a sentir uma coisa que eu nunca vi na minha vida. Eu ficava me tremendo e ficava... É uma coisa que eu não sei, ficava me tremendo todo dia, eu tentava parar de tremer, não conseguia parar de tremer, não conseguia parar de chorar, não sabia o que estava acontecendo no meu corpo. Pensei até que estava manifestando demônio, mas não era demônio, era o Espírito Santo. Só uma gota da presença. Uma confusão danada. Aí até eu me encontrar nisso tudo... Eu tive que estudar bastante. Eu fiquei com dificuldade de ser batizada no Espírito Santo, porque eu tinha um certo preconceito. Uma resistência, né? Por ter vindo do Espiritismo, e aí ver também na igreja, como assim? A mesma coisa que acontece pular, na macumba. sapatear, aí eu falava assim, olha, por favor, hein, não me leva nessas igrejas aí não, hein, que o pessoal fica pulando, revelando a vida dos outros. Aí eu tenho lá na macumba, lá onde eu vim disso, pô, isso é macumba pura. Não me levem, a hora que vocês não querem esse negócio. E foi justamente a maneira que Deus me batizou com o Espírito Santo, pulando no monte, revelando, profetizando, sapateando. Então, assim, eu não tenho assim palavras para mencionar, por isso que eu falo que Deus é muito maior do que as pessoas colocam ele dentro dessa caixinha aí, uma caixinha que não, sabe? Eu tava stalkeando lá seu perfil, eu vi que até pandeiro tu toca? Toco muita coisa. Rapaz, eu vi lá, cantando corinho, rapaz, cantando corinho. Eu falei, ué, gente! O povo da Zona Sul a mulher pentecostal, meu irmão! Então, eu não era pentecostal, né? Mas aí até sentido morte. Não, porque assim, com todo o respeito, eu olhando, eu falei assim, rapaz. Não. A skin não tá batendo. Não bate. A numeração não bate com o chassi, ué? Não bate. A mulher pulando, tá batendo pandeiro, cantando corinho, mano. Mas por quê, né? Porque eu não tinha nada a ver. Eu fui uma nada a ver. Eu acho que eu fui uma nada a ver com nada a ver. Tipo assim, nossa, eu fiz muito trabalho das comunidades do Rio de Janeiro. Foi a primeira
primeira forma que Deus começou a me capacitar foi me colocando dentro das comunidades, sendo que eu nunca subi uma comunidade na minha vida, eu nunca vi uma arma na minha vida. Então, aquilo pra mim era tudo novo. Eu falava assim, Deus, o Senhor me pegou de lá que não tem nada a ver do meio artístico, da casa dos artistas, na Zona Sul, pra poder me botar... Dentro da favela? Nada a ver, assim... Meio do povo. Né? E aí bota eu pra tocar pandeiro, e aí eu começo a marchar, rodar, e meu Deus, eu queria tanto fazer isso na macumba, tô fazendo isso aqui, sabe assim? Porque no espiritismo, eu lutei pro inimigo me pegar lá, né? Pra entidade me pegar, eu lutava. Pra se manifestar? Pô, eu lembro que eu perseguia as entidades. Eu perseguia eles. Que isso? E eles falavam assim, ó, tira a Vanessa daqui, eu não quero ela aqui dentro do quarto, porque meu sonho era arrumar eles, era arrumar elas, ela está ali no meio, eu nunca podia ficar ali. Porque a gente vê que nesse meio, nem todo mundo recebe tão entidades. Tem um pessoal que anseia por umas entidades aí, é pesado. Tem uns graus. Mas aí não, a entidade não escolheu essa pessoa. Rapaz. Aí eu costumo dizer, sabe o quê? Às vezes pro crente que quer se desviar, eu falo assim, cara, nem o diabo te quer. Nem o diabo te quer. Você tá querendo o diabo, tá querendo ir pro mundo, tá querendo fazer um monte de coisa. Você vai se ferrar, porque nem o diabo te quer. Tô te falando porque ele também não me quis. Caramba. Tu tava falando então do... O escolhido não tem escolha mesmo. Desse teu começo, desse teu primeiro contato, na verdade, com o evangelho. E como é que foi pra você largar tudo assim, de uma hora pra outra? Olha, foi doideira total, né? Eu era muito conhecida na época no meu bairro já. Nos lugares. Era artista do teu bairro, né? Era muito, nossa, era muito. Todos os meus colégios já me conhecia. Eu sempre tive professora particular, porque eu trabalhava muito mesmo. Eu tinha trabalho de segunda a segunda desde pequena. Então não tinha como eu ir pra escola. Eu ficava fazendo minhas coisas tudo, né? E todas as minhas professoras da escola, meus amigos, na época eu já era uma moça. Eu tava para sair no Salgueiro, todo ano eu saía nas escolas de samba. Eu fiz um filme chamado Podcast, eu esqueci agora. Podcast, o Carnaval do Nosso Brasil, um dos primeiros filmes italianos que mostra o Carnaval do Brasil do Rio de Janeiro. Eu fui uma das estrelas, junto com a Juliana Pães e outras artistas. Então, assim, eu tava muito acostumada nessa coisa do carnaval, e nessa época que eu me converti, eu fui escolhida para ser rainha da bateria do Salgueiro. Então tava tendo pôster comigo, né, assim, lá na Tijuca, Vila Isabel. Eu era conhecida como Viviane Araújo, porque eu era malhadora, tava o corpo todo marombado. E aí quando eu me converti, que eu aceitei Jesus, eu tirei toda a minha roupa. Eu tinha um closet de roupa da Xuxa. Tudo que ela não queria mais vinha pra mim. E às vezes ela não escolhia nada. Meu tio botava assim 20 peças pra ela, não escolhia nada, não quero nada não. Vinha tudo pra mim. Sapato, tudo. Então eu peguei tudo aquilo dali da Xuxa, que eram roupas caríssimas, Calvin Klein, Dolce & Gabbana, só roupas de marcas de grife famosa. E eu queimei tudo no monte, porque Deus falou que não servia pra mim, não servia pra ninguém. E Ele queria me colocar vestes novas, né? E aí foram mais de 7, 8, 9 sacos pro monte queimar. E aí, né, naquele período de tempo, as pessoas no meu bairro falavam assim, ué, mas é ela? Porque eu tive que pegar a roupa da minha avó. Oxi! A minha avó, nesse período de tempo, estava começando a ir para essa igreja porque ela perdeu o filho, né? Então a minha avó, ela também quebrou as entidades dela. A minha avó tava com umas saias estranhas, colorida. Aí eu peguei a roupa da minha avó, que eu não tinha uma roupa para ir para a igreja. Minhas roupas eram tudo muito de meio artístico, né? E aí eu botei a roupa da minha avó, peguei a Bíblia, eu me converti na Deus e Amor, né? Meu Deus do céu! E o negócio é sério, hein? Ah, virou crente de verdade. E a oração mesmo. Eu me converti na Deus e Amor. E o meu pastor, ele era discípulo do... Davi Miranda? Davi Miranda. Igualzinho. Então, meu pastor, ele botava a gente pra orar, tipo, 8 horas de joelho no chão, sem parar. É todo dia, né? Todo dia. O culto é todo dia. A semana toda. Semana toda. Então, todo dia era consagração, 7 da manhã da consagração, a gente já ia... Almoçava, depois fui pro monte, e aí oração. Então eu fui...
eu nasci, na verdade, né, na base da oração, né? E nesse período de tempo, eu andava com a Bíblia na mão, indo orando, e aí as pessoas do meu bairro falavam: ué, mas não é ela, aquela garota toda bonitona, aquela que era Paquita, aquela que era modelo? Que isso? Como é que ela tá assim desse jeito? Acabou, tá... Não tô entendendo o que aconteceu com ela, e eu com... né? Aí... O pessoal pensou que você que tava com loucura agora. Né? Aí o pessoal me julgando, nossa, aí eu falava assim, olha... Eu me converti, aceitei Jesus, e mesmo Jesus que me libertou e está me libertando também vai te libertar e vai te mostrar o caminho, porque Ele é Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Eu só sabia falar isso. Você pode ter vários caminhos, você pode acreditar em vários caminhos, mas só existe um. Naquele grande dia, só vai existir um caminho, que o nome dele é Jesus de Nazaré. Essa era a minha única pregação. E eu só conseguia falar isso. Não, e várias pessoas eram tocadas. E é a que mais causa efeito, gente. Oxi. É porque o pessoal pensa que tem que incrementar, eu só sabia falar isso só, e a pessoa se tocava, o Espírito Santo de Deus tocava na pessoa. Eu sei que eu consegui falar de Jesus para muitas pessoas, impactou aonde eu moro, foi muito impactado. Eu consegui resgatar uma comunidade, nossa, muita gente da comunidade através do meu testemunho. As pessoas ficaram impressionadas. Como assim, Vanessa? Minha família foi da outra parte, né? Foi contra mim, achando que eu tava maluca, todo mundo me chamando de maluca, falando que eu tava ficando louca, que eu só queria ficar dentro da igreja, que a minha vida agora era dentro da igreja orando. E assim, no início, né, eu entrei dentro daquela coisa assim gostosa de primeiro amor, né? Então eu fiquei cega por Jesus. Eu não queria saber quem estava falando, quem deixou de falar. Eu fiquei completamente cega. Se o pastor falasse assim, dá o teu carro, dá a tua casa, dá a tua roupa, dá teu computador, eu pegava e eu dava, sabe assim? Eu tava com o meu coração, eu só queria saber da presença, eu não queria saber mais de nada, eu só queria saber que eu queria daquela presença, daquela água. Eu sei como é que é isso. Foi uma coisa tão desesperadora a minha conversão, tão desesperadora, que eu não queria ir embora pra casa. Eu queria ficar na igreja 24 horas, eu queria estar na igreja o tempo todo, eu queria comer na igreja, eu queria dormir na igreja. E era oração, 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 em monte, oração. E eu passei muitos anos assim, muitos anos mesmo, de separação assim. Caramba. Deus me separando, me preparando. Foi uma boa estrutura então, né? Nossa, eu glorifico a Deus assim pela estrutura que eu tive, porque eu vejo hoje em dia, né, a dificuldade hoje em dia. Se eu me convertesse hoje em dia, da forma que tá, com a internet, essa doideira toda. Esse evangelho light. E muita coisa, né? Antigamente a gente não sabia como é que era a vida do irmão da direita, como é que era a vida do irmão da esquerda, né? E nem interessava também, né? A gente só queria mesmo era saber de Deus, de Jesus. Quando a gente sabia era fofoquinha. Hoje não, hoje a internet, né, ela corrompe muito, né? Hoje tem uma página só pra fofoca. Isso. E assim, as pessoas que acabam, isso querendo ou não, atrapalha muitas pessoas, a conversão das pessoas. Bloqueia muito. E quem mais alimenta isso é a gente mesmo. Que fica assistindo e compartilhando essas coisas. Você, crente fofoqueiro, para de ver essas coisas. E aí você vê as pessoas no espiritismo, pô, elas se abraçam, elas se amam, independente de ser gay, ser homossexual. Vou falar, eu conheço muito amigo espírita. Elas te ajudam, sabe assim, você tá caído, elas te levantam. E um povo que é um povo mais... É um povo assim, sem misericórdia, sabe? Sem compaixão, um povo... Sem amor. Um povo assim, ferro, fogo é fogo. Não sei nem como é que fala, sabe? Um povo... Ferro e fogo. A ferro e fogo. É o povo, infelizmente, é o nosso povo, sabe? Eu tive uma experiência agora, pouco tempo agora, que inclusive eu quero até falar aqui. À vontade. Eu fiquei viúva, né? Tem 2 anos e meio que eu passei Eu fiquei 20 anos casada. Eu tive 3 filhos desse relacionamento, casei na igreja, tudo certinho. Foi até na Deus e Amor. E meu falecido esposo veio a falecer com 41 anos de idade, me deixou com 3 filhos. Eu fiquei quase maluca, eu tive um surto psicótico, não tive estrutura, por mais que eu orasse, por mais de tudo. Meu mundo assim caiu,
né? Foi uma situação que, para mim, eu fiquei na época um pouco revoltada com Deus, porque eu não entendi o propósito. Infelizmente, né, a gente às vezes não está preparado para a morte. Nenhum homem, nenhuma mulher está preparado para a morte. Fala assim, estou preparado para perder um filho, perder uma filha, perder... Não, ninguém está preparado. Pode ser o mais querubim que for, não está preparado. E eu passei por um período de muita depressão. Eu entrei numa crise muito grande de ansiedade, depressão. Eu fiquei muito mal psicologicamente. E eu não tive apoio nenhum da igreja. Por ao contrário, a igreja praticamente me afastou ainda mais. Eu fui molestada psicologicamente, emocionalmente por muitos pastores, pastores grandes, pastores pequenos, pastores casados, pastores que não são casados. Parecia que eu era uma mercadoria nova na prateleira. Ela ficou solteira. Então, num período de mais dor, não respeitaram meu luto, não respeitaram a minha dor, só vinham na internet e no meu telefone para saber como eu estava, fingindo querer orar por mim. Mas no final, quando via a minha fragilidade, tentava entrar com a questão sentimental, com a questão da prostituição. Eu, na época, estava necessitada, eu, na época, estava precisando, estava perdida, estava sem chão, porque meu falecido marido, ele era a minha base de todas as formas. Então, muitos pastores grandes se aproveitaram dessa situação, porque sabiam dessa situação e entraram justamente nessa situação para poder tentar alguma coisa comigo, né? Eu, nesse período, fiquei mais louca ainda, eu fiquei de uma forma tão prejudicada psicologicamente que eu não queria mais pisar na igreja. Eu queria realmente, assim, abandonar tudo. Para mim não existia mais igreja, evangelho, para mim só existia Jesus, eu não ia me desviar, sabe? Mas eu fiquei muito decepcionada com a igreja. Além disso, as pessoas, ao invés de me apoiar, porque foi uma morte, as pessoas ficaram tentando saber, ficaram assim, eu quero ver se ela vai continuar pregando. Vamos ver agora como é que vai ser o ministério dela, se ela vai continuar com esse poder todo. Agora eu quero ver. Então, quer dizer, ao invés das pessoas praticarem a palavra, o que diz na palavra? Que a viúva, né, e o órfão, você tem que o quê? Acolher a viúva. E eu não sou só viúva, eu sou órfã também, porque eu perdi meu pai ainda nova, com 16 anos de idade, 15 anos de idade. Então, além de eu ter ficado viúva, eu já era uma órfã, né, que eu fui criada pelo meu tio, que foi praticamente meu pai. Então, assim, eu não tive nenhum acolhimento, nenhum, por ao contrário, só pessoas para me usarem, para me usar. E se na época eu tivesse dado brecha, eu estaria destruída em todos os aspectos. E eu não vou falar isso para você, pastores pequenos não, pastores grandes, pastores casados, pastores que têm família, pastores que são conhecidos, que ficam na internet pregando. Eu fiquei muito enojada, porque parecia que eu era uma mercadoria nova. Olha lá, entrou mercadoria nova, vamos lá agora tentar. Fora as coisas que eu ficava sabendo, porque um pastor veio orar por mim, só porque eu pedi para orar, já foi motivo para poder achar que tinha uma liberdade. Tinha uma liberdade, entendeu? Então, quer dizer, eu não sabia que estava dessa forma, porque até então eu sempre fui uma mulher casada, eu vivia sempre para minha família e para meus filhos. Eu não sabia que estava nessa dimensão de prostituição. Eu fiquei sabendo quando eu fiquei viúva e que, na verdade, eu fiquei desamparada, eu fiquei sem proteção nenhuma. Então, foi na hora que veio todo mundo em cima de mim, né? Então, foi na hora que eu falei, o que é isso? O que está acontecendo? É isso que está... Que até então eu não sabia que estava desse nível, né? Então, o que acontece? Deus, para eu não surtar de vez, não ficar louca, Deus me pegou do Brasil e me lançou nos Estados Unidos, sem eu querer. Fui para os Estados Unidos, cheguei nos Estados Unidos completamente louca psicologicamente, não estava bem, tudo acontecendo. E cheguei lá, fui amparada pelos pastores americanos. Os pastores americanos me ampararam, cuidaram de mim, oraram por mim, cuidaram dos meus filhos, ampararam a gente não só espiritualmente, como também financeiramente. A gente foi amparado lá nos Estados Unidos e foi isso que me curou. E eu voltei para o Brasil
graças a Deus, bem estruturada, entendendo tudo o que estava acontecendo, o propósito, porque se Deus não tivesse feito isso comigo, me tirado daqui, me levado para fora do Brasil com os meus filhos, e eu ter ficado um tempo lá de reconstrução, e ter pego pastores lá sérios, homens de Deus sérios, eu de repente não estaria nem aqui hoje. Então eu falo você como mulher, porque além de eu ser uma bispa, uma serva de Deus, eu sou mãe, eu sou mulher, eu tenho, né, meus filhos, e em nenhum momento assim, a igreja teve um pingo de misericórdia, de compaixão. E outra coisa, nesse período de tempo, antes de eu ir para os Estados Unidos, o que veio de gente espírita, porque eu tenho ainda uma tia minha, da minha segunda geração da minha família, que ela é mãe de santo, né? mãe de encosto. E as minhas primas também, que são filhas delas. E nesse período de tempo, o espiritismo foi o que mais tentou me abraçar novamente. Olha só como que é a fraqueza, né? E isso tem acontecido. Eu preciso falar isso daqui, porque eu passei por isso daqui agora, e isso é o que mais tem acontecido dentro das igrejas. As pessoas, elas estão saindo dentro das igrejas decepcionadas por causa disso, julgamento, perseguição, picuinha, mimimi, gente pastores que não têm consciência do que estão fazendo, ao invés de, quer se prostituir, vai lá pro lado de fora, vai pegar uma job, agora não dentro da igreja a noiva de Cristo, não dentro da igreja uma menina que está buscando a Deus, uma pessoa que está tentando ali ao mínimo, a um pouco de Deus, né? Mas não, vai fazer isso dentro da igreja, e o que acontece? Está afastando as pessoas, e aí o que está acontecendo? O espiritismo está pegando as pessoas, a macumba, a feitiçaria pega as pessoas, abraça as pessoas, cuida daquelas pessoas, essas pessoas se sentem amadas, abraçadas, cuidadas, coisa que a igreja não está fazendo. E se eu fosse fraca, se eu não tivesse a minha raiz, se eu não tivesse a estrutura que Deus me colocou e a experiência, a minha vida com Deus, eu de repente teria voltado para o espiritismo. Eu não estou falando isso, eu não sou mais forte do que ninguém, eu estou falando isso como um ser humano, porque isso confunde a cabeça de qualquer pessoa, confunde a minha. Verdade, ficou desnorteado do nada. Que fiquei desnorteada, que fiquei sem estrutura nenhuma, e ao invés de ser abraçada pela igreja, a igreja me sacudiu, a igreja quase me matou. Então, o que acontece? A pessoa, se eu que vim de uma base, eu tive uma raiz estruturada, eu tive uma vida que Deus me separou por 7 ou mais anos na Deus e Amor, eu cheguei a ser diaconisa da Deus e Amor, de tanta oração, aquela coisa toda. Se acontecer isso comigo, eu me desestruturei, eu quase... E se não fosse os pastores da igreja americana para me abraçar... aquilo ali e a minha cabeça ia confundir. Imagina uma pessoa que não está estruturada, que não tem essa raiz, que não tem essa estrutura, que não tem como ir para fora do Brasil, que não tem como não tem ninguém. E eu vejo muitos jovens, muitas pessoas que não tem ninguém, se desviando, voltando, ou se não indo para a macumba, indo para o espiritismo, indo para outras religiões, e a igreja, ó, verdade. Tá nem aí. Você tocou num ponto. Nem aí. Às vezes a mulher tá lá, ó, viúva como eu também, tendo que cuidar de filho sozinha como eu também, não tem ninguém para dar uma cesta básica, não tem ninguém para ajudar, não tem ninguém para perguntar como é que você tá, pô, você tá precisando de uma cesta básica? Você tá precisando de um alimento para tua criança? Se assistir o culto ou for membro da igreja. Ele fala assim, não, irmão. Isso. Não, só se você assistir o culto e já uma cesta básica. Entendeu? Se não fosse a minha família, o que seria de mim? Sendo esposa de um pastor, quer dizer, cadê os pastores para poder dar uma cesta básica para a viúva que tinha 3 filhos? Eu esqueci de dizer, amigos. Isso, que foram na minha igreja, que pregaram na minha igreja, que foram nos cultos, que faziam eventos, que no momento de mais, vamos lá, você comigo, estamos juntos, minha amiga, estamos juntos, meu amigo. Então, é uma situação tão pesada, é uma hipocrisia tão grande no meio da igreja, que isso tem que ser falado. Porque muitas pessoas estão saindo da igreja com nojo, não querem mais pisar na igreja por causa disso.
Não pisam mais. Aí você vê a igreja dos homossexuais, dos gays, as crescendo a cada dia mais. A cada dia. E os crentes, na religiosidade, se preocupando com vestimenta, se preocupando com a saia até o pé, se preocupando se a unha não tá feita, se não tá, se o cabelo tá feito, se não tá, ao invés de se preocupar com as coisas sérias que é pra se preocupar. Você acha que Jesus ele tá mais preocupado com a sua roupa ou tá mais preocupado com a viúva que tá lá passando fome com o filho? Com a criança que tá passando fome ali? Verdade. Então as pessoas, elas, eu não sei onde que está a cabeça desse povo. É tanta religiosidade, é tanta preocupação, desculpa o termo, preocupação fútil no meio da igreja, que o que tem que se preocupar mesmo não se preocupam. É porque, na verdade, Vanessa, eu acho que os pastores, eles pensam mais na visão deles. Porque imagina, nós três somos pastores, né? Você é bispo, pastor. Ah, na minha igreja isso não pode acontecer. Se a pessoa estiver, de repente, fazendo determinada coisa, é a minha imagem um pastor que está lá. Então ele prefere que a pessoa vá embora do que de repente, é igreja do pastor Adriano lá, tá vendo? Não sei o quê. Só que ele nem para pra conversar de repente com a pessoa, não sabe o que tá precisando, o que não tá. E isso acontece muitas vezes, entendeu? Irmão, essa situação que ela trouxe aqui isso acontece, cara. Não, e outra coisa. A pessoa entra, sai da igreja e tipo assim, cara, das crianças estarem passando fome. E você não sabe. Você não quer saber, tipo assim, você quer saber do dinheiro da igreja. Cadê o dízimo esse mês, irmão? Do dízimo. Seu dízimo tá em dia? É revoltante. Não tem um vídeo de um pastor aí, cara? Eu não atendo na minha igreja que não dá dízimo. Tu chegou a ver? Que isso? Então, assim, olha, eu vou falar uma coisa pra você. Deus me colocou numa situação tão pesada com os meus filhos, de não ter nada pra comer, de ficar sem casa, de ficar sem nada. Porque quando o Marcelo veio a falecer, eu fui roubada por uma advogada dele e eu fiquei sem nada, sem R$1, nada. Eu não tinha um dinheiro da passagem, não tinha dinheiro para ir ver ele no hospital, nada. Que isso? Então, até essa situação, até botar na justiça, até ter um advogado, sabe? Eu fiquei pensando assim, gente, eu, graças a Deus, eu tive uma pessoa da minha família que foi minha mãe, que me ajudou, pegou meus filhos para criar, eu não estava tendo como criá-los. Mas e aí, se eu não tenho minha mãe? E aí, se eu não tenho... E essa pessoa que mora dentro de uma comunidade? E essa pessoa que tá ali, ó, que o cara, de repente, era, de repente, sei lá, ela tava na igreja buscando pelo marido, o marido, de repente, era um traficante, mas ela tava lá como serva do Senhor, fazendo a obra do Senhor. Quantas missionárias tem fazendo a obra do Senhor com o filho lá, bandido tá preso, ou se não, buscando pelo traficante que tá lá no tráfico, ou se não, o filho que tá... Quantas mulheres estão sozinhas? Cadê a igreja? Cadê o papel da igreja? Será que as mulheres, elas só têm que ficar lá orando, fazendo campanha de oração, mesa de oração? Onde é que tá a igreja? Onde é que está o suporte, né, em todos os sentidos, não só espiritualmente, como também no lado de comida, eu falo, né, materialmente. O espiritismo está fazendo muito mais do que as igrejas. Como assim? O kardecismo está fazendo mais? A Umbanda está fazendo mais? Tem uma obra social, né? É uma situação que as igrejas em si só pensam nelas. É o tempo todo só nelas. E, ó, não estão nem aí pra viúva, pro órfão, pro cara que tá saindo das drogas, pro cara que tá saindo do crime, pra mulher que tá saindo da prostituição. E o evangelho tá dessa forma. Verdade. E a pessoa que está se convertendo agora, como é que fica? Vendo tudo isso. A mente, por isso que a Bíblia fala que no final dos tempos, quando a pessoa fosse se converter, a pessoa não ia saber para onde que ela ia. Porque realmente é uma coisa que embola a cabeça da pessoa, entendeu? Verdade. Olha só uma pergunta. Você falou sobre sofreu violência e tudo mais. É um ponto que é o que acontece, né? A gente tá até falando sobre isso. Sobre violência doméstica. Sim. Você como pastora, tem pastores aqui, chegar um membro para você e falar assim, olha, meu esposo, ele está me agredindo e tudo mais, é cristão ou não é cristão, qual seria a sua ideia sobre isso? Você oraria para Deus reatar esse casamento ou daria um outro conselho para ela? Há 20 anos atrás, eu daria o conselho para ela resgatar o casamento, porque ouvindo a Deus e amor, e as doutrinas religiosas eram bem fortes, né? O cara podia fazer, acontecer, até matar a mulher, mas a mulher tinha que ficar ali calada, né? Eu aprendi dessa forma. Só que conforme o tempo a gente vai mudando o nosso consentimento e a palavra ela vai ampliando a nossa visão. Então hoje eu até peço perdão para todos aqueles que há 20 anos atrás, né? Eu falei, não, você tem que orar, você tem que buscar. E hoje eu entendo completamente diferente.
que essa mulher ela tem que ir na delegacia, ela tem que expor esse homem, ela tem que se separar desse relacionamento tóxico, desse relacionamento que vai deixar ela completamente louca. Eu conheço mulheres que por ter um relacionamento tóxico dentro da igreja ficaram loucas e foram parar no hospital de maluco. Eu conheço pessoas, então isso é muito sério. E a gente está vivendo um tempo onde a igreja precisa bater mais nisso, né? Nessa coisa que você, não pode separar. O cara pode trair, pode roubar, pode matar, pode brigar, pode bater. E a igreja ela tem que bater nisso, porque hoje você tem amplitude maior sobre essa questão de você entender que você tem que se separar. Você tem que denunciar esse homem, entendeu? E você tem que realmente se cuidar, se amar e amar a Deus. A Bíblia fala, amai o teu próximo como a ti mesmo. Amai a Deus sobre todas as coisas. Para você amar a Deus sobre todas as coisas, amar teu próximo como a ti mesmo, você tem que aprender a se amar. E se amar é isso. Irmão, eu te peço para você deixar o teu like nesse vídeo. Te peço também para você se inscrever em nosso canal. Se você não for inscrito, deixa aqui nos comentários de que lugar do Brasil ou do mundo você está me assistindo. Ainda no campo dos comentários, se você puxar para o lado, vai aparecer um botão escrito hypar. Pode ser que ele não apareça para todas as pessoas, mas se ele aparecer para você, aperta nesse botão e ajuda o YouTube a distribuir esse vídeo para mais pessoas. Vou te pedir para você compartilhar esse vídeo com alguém que precisa assistir esta mensagem. Compartilhe com seus amigos e familiares. Compartilhe em seus grupos de oração, em seus grupos de WhatsApp. Seja instrumento de Deus. No comentário fixado, eu deixei o link do meu canal no WhatsApp. Se você quer receber todos os conteúdos do PH Produções em primeira mão, entra lá e me segue no meu canal no WhatsApp, que eu estou compartilhando tudo por lá, tá bom? Irmãos, ouvindo o testemunho da bispa Vanessa Radassa, nós podemos entender como que Deus ele é poderoso para transformar a vida daquele que se deixa ser transformado. Deus é poderoso para fazer todas as coisas novas na vida do homem. Então não existe lugar que o homem esteja que Deus não possa alcançá-lo. Certa feita o salmista disse que se ele subisse ao mais alto céu, Deus lá estava. Se ele descesse ao mais profundo abismo, Deus também lá estava, porque o nosso Deus ele é todo poderoso. Ele está em todos os lugares, ele tem todo o poder e ele sabe de todas as coisas. Então precisamos entender que quando Deus ele decide mudar a vida de alguém, ele vai atrás dessa pessoa, ele vai usar pessoas para alcançar ela, mas ele vai fazer com que a obra aconteça na vida dessa pessoa. Então entenda que orar, buscar e pedir a Deus nunca é em vão, porque a oração do justo, ela faz com que a mão de Deus se mova. E se você está orando por alguém, se você está convivendo com alguém que precisa ser alcançado por Deus, tenha certeza que Deus é poderoso para alcançá-lo. Então não desista de orar. Se esse vídeo falou seu coração, deixa o teu like. Nos siga também para mais vídeos. Que Deus abençoe tua vida poderosamente.